Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Que bom que estamos reunidos neste sábado à noite, dia 30 de maio, mês da família. Hoje iniciamos com muita alegria e em oração ao Senhor para que você seja edificado junto à sua casa, a nossa Conferência da Família 2020. Queremos chamar você hoje a pensar no tema Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Queremos construir famílias cada vez mais fiéis ao Senhor. Esteja conosco nesse tempo, esteja conosco em culto ao nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez. E nessa ocasião eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos render graças ao Senhor, adorar o seu nome e celebrar pela nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos juntos? Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Você pode falar da sua alegria em ter a Cristo como Salvador e Senhor. Cante e celebre o nome dele nesse momento. Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me
renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou em oferta de amor. Boa noite, caríssimos irmãos. Que alegria podermos participar da Conferência da Família 2020. Nosso tema desafiador nos leva a buscar fidelidade para que, como resultado, colhamos a saúde espiritual, saúde em todos os sentidos. Nós vamos agora conhecer um pouco mais dessa visão que Deus tem para a família, lendo a sua palavra em Salmos capítulo 128. Acompanhe comigo a leitura deste salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Agora vamos orar. Ore comigo. Ore pela sua família. Ore pelas famílias da nossa igreja. Amado Deus, apresentamos diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja e as famílias que estão ao nosso alcance neste culto. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor proteção, livramento diante dessa pandemia, mas também, ó Deus, que o Senhor fortaleça na fé, fortaleça espiritualmente, para que, apesar de toda essa situação, as famílias cresçam, amadureçam e frutifiquem, ó Deus, no Teu reino. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, sobretudo a salvação. E clamamos ao Senhor pela salvação das famílias, porque cremos que só o Evangelho, a boa notícia que vem da parte do Senhor, de que em Teu Filho temos a salvação, é que poderá trazer à família o equilíbrio, a harmonia, a paz que tanto carecemos. Nesse momento intercedemos pelas famílias e apresentamos em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, agora teremos um momento especial. Nós poderemos ouvir e ver o testemunho de um casal da nossa igreja, um casal jovem, Vinícius e Tailana, que compartilhará conosco sua experiência com Deus. Boa noite, irmãos. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Tailana. A gente está aqui a convite do pastor Petrônio para falar bem rapidinho sobre o nosso casamento, nossa união. Nós já temos um relacionamento há 9 anos e nós nos casamos em agosto de 2019, né? Já fazem 9 meses que nós estamos casados. E quando o pastor ligou para a gente, fazendo esse convite, nós desligamos e ficamos pensando em tantas bênçãos que o Senhor já teve, já abençoou no nosso casamento, e foi difícil até selecionar o que a gente poderia compartilhar com os irmãos. Mas a gente queria falar sobre a prosperidade, porque foi uma fase, principalmente nos preparativos do casamento, que a gente viu Deus agindo grandemente nas nossas vidas. Uma das grandes experiências com Deus que sentimos foi desde quando a gente decidiu se unir. Muitos amigos nossos, casados, falavam com a gente sobre a bênção do casamento. Como Deus iria agir encaminhando as coisas, provendo recursos, fazendo com que tudo se encaixasse de maneira perfeita.
E foi exatamente isso o que aconteceu. Coisas que a gente pensava que poderia não dar certo, acabaram acontecendo de maneira muito positiva. Algumas coisas que se resolveram de um jeito inexplicável, que para nós só tinha uma razão, que era a mão de Deus agindo em nosso favor. É isso mesmo, meus irmãos. Assim, claro que a gente teve nossas dificuldades, as nossas inseguranças, né, durante esse período. Acho que sempre vai ter esse tipo de insegurança, principalmente na questão financeira, nas coisas, nos desafios que vão aparecendo, mas o que a gente quer compartilhar com os irmãos é que sempre colocando Deus como pilar, né, como a estrutura do nosso casamento, das nossas vidas, a gente tem a segurança de que tudo vai dar certo. Deus nos abençoou desde o princípio e continua nos abençoando e suprindo todas as nossas necessidades. Um abraço aos irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais uma canção. Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Somente ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. A nossa alegria está nisso aí, em serviço ao Senhor. Nossa plena satisfação. Uma boa noite para você, meu querido irmão, uma boa noite para você
minha querida irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus abençoe muito a vida da sua família. Esse é o meu sincero desejo. Nós estamos na Conferência da Família 2020 e o nosso tema é Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Como é bom saber que esse tema tem implicações práticas na nossa vida. E hoje eu queria falar com você sobre uma dessas implicações, que é a construção. O nosso tema de hoje será construir uma família fiel. Esse é o alvo de uma igreja saudável. Para mim é um grande privilégio poder abrir essa conferência expondo as Escrituras. Por isso, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. E nos diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós falamos de construção, nós falamos de algo que está dentro do coração e da alma humana. Todos nós construímos e queremos construir alguma coisa. E nós construímos essas coisas porque essas coisas muitas das vezes nos dão felicidade, nos trazem felicidade. Por exemplo, uma criança que está numa praia construindo um castelo de areia, ela fica muito feliz quando ela consegue construir aquele castelo. Jovens, adultos, idosos que estão passando pela vida e que querem construir um legado, ficam muito felizes quando conseguem construir esse legado e, além de construir esse legado, passar esse legado para as próximas gerações de forma relevante. Isso é muito importante. O fato é que todos nós queremos construir alguma coisa. E o Senhor Jesus Cristo, no final do seu famoso sermão, o Sermão do Monte, fala sobre construção. O Senhor Jesus Cristo usa uma parábola que é conhecida como a parábola dos dois fundamentos. Mas lógico que nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo não está falando da construção civil. Apesar de que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala nessa parábola tem implicações na construção civil. Aqueles que militam nessa área vão concordar com o Senhor Jesus Cristo quando ele diz essas palavras aqui em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Bom, o fato é que, não sendo a construção civil o foco do Senhor Jesus Cristo nessa parábola, qual era o foco dele então a falar sobre esses dois fundamentos? O Senhor Jesus Cristo está com foco em como e onde, partindo dos seus ensinamentos, nós estamos construindo a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra que se fez carne, por isso tem toda a desenvoltura do que tange as Escrituras. E aquilo que Ele está ensinando aqui é muito parecido com um princípio que está em Provérbios, no capítulo 10, versículo 25, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Vê se não tem similaridade aquilo que o sábio nos diz em Provérbios e o Senhor Jesus Cristo nos mostra nessa parábola. É muito parecido. E o Senhor Jesus Cristo está falando para pessoas que compreendem aquilo que Ele está dizendo. Porque na Palestina era muito comum, no verão, as pessoas buscarem lugares aprazíveis, lugares aconchegantes, solos firmes, para poder construir as suas casas. Mas muitas das vezes esses solos aconchegantes, firmes e aprazíveis não se revelavam ser assim no inverno. Na verdade, quando o inverno chegava, muitas das vezes esse solo, esses lugares, davam lugar a esmagadoras correntes de água, por serem muitas das vezes passagens de rios. E tudo aquilo que foi construído sobre aquele terreno, sobre aquele solo, simplesmente desabava. Jesus usa esse exemplo, Jesus usa essa ilustração na sua parábola para enfatizar a importância de construirmos nossas vidas sobre um lugar
verdadeiramente firme, se nós estamos construindo as nossas vidas sobre um lugar verdadeiramente firme, logo nossas famílias também precisam ser construídas sobre esse mesmo lugar. A forma que nós construímos a nossa vida é muito importante. O Senhor Jesus Cristo deixou um princípio muito interessante quando ele, falando à multidão, ele estava falando sobre aquilo que era necessário para o seguir, o custo necessário para o seguir. Em Lucas, no capítulo 14, nos versículos 28 a 30, o Senhor Jesus Cristo nos deixa esse princípio interessante. Olha o que ele diz. Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O princípio deixado pelo Senhor Jesus Cristo aqui se aplica não só na nossa vida para o segui-lo, mas em todos os âmbitos da nossa vida. É necessário analisar tudo aquilo que nós vamos construir. E no que tange a família? Você já parou para pensar como uma família deve ser construída? Você já parou para pensar como você está construindo a sua família? A palavra de Deus nos dá vários princípios para que isso seja feito. E esse texto que nós lemos em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, nos mostra que é de suprema importância construir a família de forma correta. No versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que constroem uma casa, que constroem as suas vidas, logo as suas famílias, de forma prudente, estão, obviamente, construindo de forma correta. Então ele diz que aquele que faz da forma correta é comparado a um homem prudente. O contexto que nós estamos vivendo hoje, ele é extremamente egoísta. E esse egoísmo, muitas das vezes, é exposto quando os membros da família são vistos apenas para me dar felicidade. Por exemplo, eu vou ter filhos para que esses filhos me façam feliz. Eu teria uma esposa, ou no caso das mulheres, eu teria um marido para que esse me faça feliz. Obviamente, nós somos muito felizes, ou muito felizes, com os membros da nossa família. Mas, no entanto, quando nós pensamos que eles servem unicamente para nos dar felicidade, nós estamos agindo de forma egoísta. Portanto, o que nós entendemos, e a palavra de Deus nos traz isso, é que construir uma família de forma correta é construir uma família para a glória de Deus. E nas palavras de Jesus, nós encontramos a forma correta de fazer isso. Segundo o Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo no versículo 24, ele diz que é necessário ouvir e não só ouvir, mas praticar as suas palavras. E, meus queridos irmãos, há uma distância muito grande entre a teoria e a prática. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes dos ensinamentos de Deus. E para que a nossa família seja construída de forma correta, nós precisamos ouvir atentamente, meditar atentamente nas palavras do Senhor Jesus Cristo e não só fazer isso, mas praticar essas palavras. Se nós queremos construir uma família que seja fiel e que vai fazer com que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja saudável, é necessário ouvir as palavras do Senhor e também compreender. Então nós concluímos que somente uma família que ouve e pratica aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, essa família glorifica a Deus. E, meus irmãos, como nós estamos falando, há uma distância muito grande entre a teoria e a prática. A teoria ela só se torna importante quando ela é traduzida em ação. Não adianta apenas nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Quantas pessoas hoje, se você perguntar para qualquer pessoa se ela já ouviu sobre o ensinamento de Jesus, ela vai dizer que sim. Bom, é muito fácil nós
a respondermos um questionamento ou um questionário sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo pede. É muito fácil a gente responder isso. No entanto, praticar essas coisas é um pouquinho mais complicado, porque é necessário que a nossa vida esteja em total obediência ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós queremos construir uma família, é importante a gente pensar se nós estamos dando crédito mesmo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo ou os ensinamentos que estão contidos nas palavras que o Senhor Jesus Cristo inspirou homens a escrever. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 14 em diante, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Isso porque não existe comunhão entre luz e trevas, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Não existe comunhão alguma entre Cristo e Belial. E a palavra de Deus nos diz que os nossos relacionamentos, eles não podem estar objetivando uma família em julgo desigual. Meus queridos irmãos, por isso que nós começamos a enxergar a diferença de apenas ouvir e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esse é apenas um exemplo que a palavra de Deus nos dá aqui, dentre vários outros, meus queridos irmãos, para que nós construamos uma família fiel ao Senhor, uma família que vai se tornar uma igreja, ou que vai compor uma igreja saudável, como graças a Deus a nossa igreja tem sido. É preciso obediência àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Esta é a forma correta de construirmos uma família que glorifica a Deus, uma família que é fiel ao Senhor. É por isso que o fundamento correto para que construamos a nossa família de forma correta é a obediência ao Senhor Jesus Cristo. João Calvino diz que é impossível ser feliz. E a felicidade que Calvino expressa aqui é a felicidade verdadeira, é a felicidade autêntica. É impossível ser feliz sem obedecermos a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo aqui no versículo 24 diz, olha, é prudente aquele que ouve e aquele que pratica essas minhas palavras, ou estas minhas palavras. Bom, meus irmãos, esse texto ainda nos ensina uma segunda coisa muito interessante aqui, para que apliquemos na nossa vida, que além de construir da forma correta, nós precisamos ou devemos construir sobre o alicerce correto. As pessoas procuravam ali naquele contexto lugares firmes para construir, mas muitas das vezes a firmeza desse lugar era substituída, como nós falamos na nossa introdução, por esmagadoras correntes de rio. E a pessoa que construiu a sua casa, logo a sua vida, nesse terreno, diz o Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa é insensata. A pergunta que eu faço ao seu coração é: qual é o terreno que você tem procurado construir a sua família? Além do egoísmo que nós vivemos no nosso mundo, o nosso mundo é tomado por um materialismo avassalador. As mentes e os corações são tomados por uma devoção a prazeres e valores materiais. Para aqueles que estão numa perspectiva de construção familiar, isso é muito chamativo. Por exemplo, um jovem que está objetivando construir uma família, que está objetivando crescer e fazer com que a sua família cresça também, o mundo tem muitas coisas atrativas, o mundo tem muitos fundamentos sobre os quais você pode construir a sua família. O mundo te oferece muitos lugares para que você possa construir a sua família. Um desses lugares são as realizações. Quanto mais realizações você tiver, melhor será a sua família, mais famosa será a sua família, mais poder terá a sua família. Quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 8, versículo 36, que não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Talvez o mundo ofereça para você construir a sua família sobre o dinheiro, ou o amor ao dinheiro. Não, se eu construir a minha família sobre o dinheiro, nós teremos uma segurança, nós ficaremos mais tranquilos, e nada vai nos abater ou nos abalar. Bom, essa pandemia tem mostrado que isso não é verdade. Muitas pessoas com dinheiro têm sido afetadas, muitas famílias com dinheiro têm sido afetadas
por essa pandemia e muitas dessas famílias têm ruído. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Bom, talvez o mundo pregue para você que você deve construir a sua família em cima de status social. Quanto mais influência a minha família tiver, mais poderosa a minha família será. Quanto mais influência a minha família tiver, melhor serão os contatos da minha família. Bom, o apóstolo Paulo deixou toda a sua influência de lado para poder ganhar a Cristo. Isso ele diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 8. Bom, se não são esses os fundamentos que nós devemos construir a nossa vida e a vida da nossa família, sobre qual fundamento então nós devemos construir a nossa família? Sobre qual fundamento nós devemos construir a nossa vida? O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha inabalável sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. Diz o versículo 24 de Mateus capítulo 7 que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Não existe nenhum fundamento sobre qual nós devemos construir a nossa família. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que não há nenhum outro fundamento a não ser o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento sobre qual a minha família, sobre qual a sua família, sobre qual a nossa família deve ser construída. Além de construir da forma correta, é necessário construir a nossa família sobre o alicerce correto, sobre o fundamento correto. E esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Para uma família ser fiel ao Senhor, nenhum fundamento pode ser posto além do Senhor Jesus Cristo. O dinheiro não pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. As realizações não podem tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. O status social não pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que procurar essas coisas nos seus devidos lugares, da forma correta, com equilíbrio, não seja certo. Eu estou dizendo que nossas famílias não podem ser construídas sobre isso. Porque quando os ventos baterem na nossa família, se elas estiverem construídas sobre essas coisas, ela será da mesma forma que aconteceu no versículo 27, ou acontecerá da mesma forma que aconteceu com a casa que foi edificada sobre a areia. Justamente porque status, porque poder, porque dinheiro, tudo isso são areia, tudo isso passa. Isso não tem fundamento sólido, mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o fundamento sobre o qual a nossa família deve ser construída. Uma família só será fiel, logo só produzirá uma igreja saudável, se ambas forem construídas. Se a nossa família for construída, se a igreja estiver sobre a firmeza que Jesus Cristo nos proporciona. E por isso, meus queridos irmãos, esse texto nos mostra mais uma verdade que nós precisamos aplicar às nossas vidas, compreendendo que ações corretas proporcionam uma certeza inabalável. Os versículos 25 a 27 mostram o que aconteceu com aquelas duas construções, com aquelas duas pessoas que passaram pelas mesmas situações, que tiveram ações diferentes e que as consequências das suas casas foram diferentes. O alicerce sobre qual a nossa vida, logo a nossa família for construída, revelará a nossa postura ou a consequência que virá sobre a nossa vida frente aos acontecimentos da vida. Se nós estivermos baseando, construindo, edificando ou objetivando a nossa família em cima de coisas passageiras, logo a nossa vida, logo a nossa família não vai aguentar as pressões da vida. É por isso que nós precisamos, além de construir da forma correta, nós devemos construir sobre o alicerce correto. E isso vai nos proporcionar uma firmeza inabalável. O homem que constrói a sua casa de forma insensata, o homem da nossa parábola que constrói, melhor dizendo, a sua casa de forma
insensata, talvez ele não pensou naquilo que é primordial, naquilo que é essencial. Talvez ele não levou em consideração aquilo que toda casa precisa ter, que é um fundamento sólido, que é algo que muitas das vezes ninguém vê, mas que é muito importante. E é por isso que eu preciso te perguntar mais uma vez sobre qual perspectiva, sobre qual edifício você está construindo a sua família. Se você fizesse uma lista agora daquilo que é importante para construir uma família, qual seria o primeiro item da sua lista? O que vem em primeiro lugar se você fosse construir, ou se você objetivasse uma família agora? Se construirmos nossas famílias sobre coisas que não têm segurança, obviamente nossas famílias não terão segurança. No entanto, se construirmos a nossa família sobre um alicerce firme, da forma correta, desfrutaremos de uma segurança inabalável. Existem famílias hoje que estão seguras, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tribulações decorrentes dessa pandemia, mesmo passando por coisas muito difíceis, por tribulações muito difíceis, elas estão seguras porque foram edificadas sobre uma rocha inabalável, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Nós desfrutamos de uma segurança inabalável se nós construímos da forma correta sobre o alicerce correto. E a forma correta é praticando, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E o lugar correto é sobre a rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, grave isso no seu coração, grave isso na sua mente nesse momento. Uma família, uma vida construída sobre o Senhor Jesus Cristo não ruirá frente, ou não desabará frente às coisas, os acontecimentos, os momentos de dificuldade nesta vida, que nós certamente enfrentaremos ou estamos enfrentando neste momento aqui. É por isso que não existe lugar melhor, não existe forma melhor de construir uma família senão aos pés do Senhor Jesus Cristo, obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Isso fará com que eu e você, com que as nossas famílias sejam fiéis ao Senhor. E nos momentos de dificuldade, nos momentos das chuvas, nos momentos das enchentes, nos momentos das tempestades, nós permaneceremos de pé, porque absolutamente nada pode abalar aquele que nos sustenta. Por isso, eu queria orar com você nesse momento, para que Deus nos ajude a construir as nossas famílias sobre o alicerce firme que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a Tua palavra falou aos nossos corações da forma, onde e o que acontece se nós construirmos da forma correta, sobre o lugar correto. Nós desfrutamos de uma segurança inabalável frente às tempestades da vida que certamente acontecerão. É por isso, Senhor, que nesse momento eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que me ajude, também ajude aos meus irmãos a construirmos ou continuar construindo a nossa família sobre o alicerce firme que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Muitas das vezes os nossos pés querem vacilar, mas quando nós temos a consciência, ou quando na nossa consciência é trazido que nós estamos sobre uma rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo, nós não desfalecemos, nós não sucumbimos. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Nesse momento, eu quero Te agradecer por essa conferência que se inicia, que o Senhor possa abençoar todas as pregações, ó Deus, todos os atos dessa conferência, e que o Seu nome seja glorificado ao final, porque colheremos muitas bênçãos daquilo que o Senhor nos ensina através da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse momento o hino Firme na Rocha, o 367 do nosso cantor cristão.
Que alicerce tens pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Que maravilha podermos ouvir nesse primeiro momento da nossa conferência que um grande alvo de vida é a construção de uma família fiel ao Senhor. Queremos continuar juntos amanhã pela manhã. A nossa escola bíblica, como sempre temos realizado, será iniciada às 9h30 da manhã, em seguida o culto, o segundo culto da nossa Conferência da Família 2020. Convide mais alguém a inscrever-se no nosso canal. Você tem aqui a possibilidade de, pelo celular, inscrever-se agora mesmo no canal PIB Divinópolis, porque amanhã, nesse canal, às 10h30, estaremos reunidos mais uma vez em nossa Conferência da Família. E amanhã à noite, a nossa última reunião dessa conferência. Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Deus conceda a você e a sua casa uma noite de paz na presença dele.